Fala galera, vale a pena ainda ter um laboratório de análises clínicas na situação atual do país? Esse é um vídeo muito pedido, muito comentado. André, faça esse vídeo. Queremos saber como empreender no Brasil, se ainda está valendo a pena. Hoje vamos falar de alguns assuntos polêmicos, falar da situação do país, falar de toda a carga tributária, tudo que o empresário sofre no país. Então o vídeo promete. Porque hoje o brasileiro ele pensa o seguinte: eu vou empreender, mas será se o Estado, será se o governo me dá subsídios, vai me ajudar a empreender, a passar essa difícil tarefa de ser empresário no Brasil? Gente, vamos analisar o contexto geral. Não estou entrando ainda na parte de análises clínicas. Vamos analisar você abrir uma empresa como um todo. Infelizmente, hoje o governo ele tem o empresário quase como um inimigo para ele. Eu digo que você como empresário, você abre uma empresa, você tem um sócio que simplesmente ele não paga imposto, esse sócio ele não te ajuda a pagar conta, ele não fica preocupado com boleto e infelizmente é o sócio que mais ganha, muitas das vezes é o que pega a maior fatia do bolo. Sabe quem é esse sócio? O Estado, o governo brasileiro. Infelizmente, isso acaba desestimulando alguns empresários a empreender como um todo. E claro, puxando agora para o nosso lado, vamos falar sobre empreender na área laboratorial, na área das análises clínicas. Então acompanhe o nosso vídeo e você vai ver, além desses assuntos polêmicos, você irá observar se vale a pena ou não ainda abrir o seu próprio negócio na área laboratorial. Vamos lá! Então vamos lá, galera, vamos agora sim, vamos falar sobre o nosso lado, a área laboratorial. Como eu falei no início, infelizmente hoje você vai ter que ser um sobrevivente, a verdade é essa. Você quer botar uma empresa, você quer botar o seu próprio negócio. Eu recebo muitas perguntas: André, eu estou saindo da faculdade, eu tenho um capital, ou então a pessoa já trabalha há um tempo como empregado e quer ser dono do seu próprio negócio. Vale a pena abrir um laboratório de análises clínicas? Eu sempre digo o seguinte: você tem que analisar a situação do país e você tem que analisar a parte técnica do negócio. Um laboratório é uma empresa como qualquer outra. Você vai ter todas as suas obrigações tributárias, mas também você tem que estar preparado, que é um ramo muito complexo. É um ramo que você tem que ter muito cuidado, você está lidando diretamente com vidas. Hoje, a medicina como um todo, ela está dependendo muito de exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem. Isso aumentou muito a responsabilidade pelo laboratório, pelos exames laboratoriais. Então, saiba que você está entrando num mercado complexo. Mas, como eu falei no início, infelizmente, ao abrir um laboratório, você já vai se deparar com inúmeros impostos. E isso é o que, às vezes, muitos donos de laboratório acabam desistindo do início. O que eu falo, não desistam, não desistam. Se você tem essa vontade, se você tem estrutura para montar o seu laboratório, vá em frente. Agora, claro, você tem que analisar algumas coisas técnicas, se vale a pena ou não. Por exemplo, eu posso dizer que hoje a concorrência está aumentando. Por quê? Porque muitas pessoas estão querendo, até o desemprego no Brasil, infelizmente está muito alto, muitas pessoas estão recorrendo ao próprio negócio. Então, a pessoa pode ser no interior, numa capital do estado, eu vou botar o meu laboratório, beleza. E aí, às vezes não tem estrutura nenhuma, às vezes não tem uma orientação, não tem uma consultoria e acaba botando mais laboratório naquela cidade. Beleza, isso aumenta a concorrência. Só que essa concorrência ainda é uma concorrência bacana, que dá para você competir. Agora, infelizmente, existem grandes laboratórios que já estão virando grupos laboratoriais. Ou seja, quando você se depara com essa concorrência, o problema é bem maior, porque você está lidando com empresas consolidadas que acabam se unindo e formando grupos. Então, qual é a dica que eu dou para as pessoas que me procuram para consultorias? Procurem, nesse primeiro momento, procurar cidades, locais que você não vai bater tanto de frente com esses grandes grupos laboratoriais. Depois, claro, depois que você crescer, você desenvolver, tiver estrutura, tiver um nome do seu laboratório, você pode começar a procurar os grandes centros. Mas no início, comece com cuidado. Seja responsável, procure locais que você saiba que a sua concorrência não vai estar
tão difícil para você. Além disso, como eu falei, eu ia falar de alguns assuntos polêmicos, nós temos o SUS do Brasil, Sistema Único de Saúde. Eu posso dividir o SUS em um ponto positivo e um ponto negativo para a área laboratorial. André, qual é o ponto negativo? Infelizmente, hoje a maioria dos planos, a maioria dos convênios ainda estão baseados na tabela SUS. Gente, essa tabela SUS, agora que eles estão começando a falar que vão atualizar essa tabela, mas é uma tabela de mais de 20 anos de existência, desatualizada. Infelizmente, se você for seguir a tabela SUS, seu laboratório não vai ter lucro. Então, cuidado com isso. Muitos convênios, infelizmente, ainda vão querer se basear pela tabela SUS. Agora tem um lado bom. Bom, entre aspas. Não é bom tanto para o Brasil, mas é bom para o setor privado. Porque muitas pessoas estão saindo dos serviços públicos e procurando mais o serviço privado. E o seu laboratório vai estar no mercado privado. Então, agora, claro, não adianta ter um aumento da demanda para o setor privado e você não ter um laboratório de qualidade. Então, esteja preparado para essa demanda, certo? Então, o que eu sempre falo, você quer empreender? Não tenha medo, agora você tem que saber das suas responsabilidades e saber, infelizmente, o mercado que você vai enfrentar. Estou falando aqui, é minha opinião, não estou puxando para um lado ou para o outro, nada de governo, nada disso. O que eu estou falando é a questão de todas as dificuldades que todos os empresários, infelizmente, enfrentam no Brasil. Se você for para fora, os governos de fora, eles fazem implementar uma política que vai incentivar o setor privado. Infelizmente no Brasil, espero que um dia chegamos lá, infelizmente no Brasil não tem essa política. A carga tributária é muito alta, o empresário sofre muito no Brasil, mas, respondendo à pergunta do vídeo, eu acredito que vale ainda a pena abrir um laboratório de análises clínicas. Por quê? Porque é um setor que eu digo que é um setor anticrise. O laboratório de análises clínicas está dentro do setor de saúde. Então, queira ou não, se você estiver procurando um diagnóstico, estiver com problema de saúde, o médico prescrever, o médico, além de todos os serviços de saúde, ele solicitar exames laboratoriais, a família, o paciente, ele vai ter que dar um jeito de fazer o exame. Então, é um setor, eu digo, a área da saúde ainda é um setor que consegue se sair bem no momento de crise. Então, eu não vou desencorajar ninguém não pode abrir um laboratório, não é bom abrir um laboratório de análises clínicas. Cuidado, só veja bem a complexidade do setor. Mas se você tiver condições, se você tiver uma estrutura, vá em frente, procurem pessoas que possam lhe orientar para você entrar com um nível de competitividade muito boa, mas não desista dos seus sonhos. Beleza? Era isso o que eu queria falar nesse vídeo. Aguardo sugestões de novos vídeos. Deixe seu like se gostou. Inscreva-se no nosso canal. Divulgue os nossos vídeos. O nosso canal, esse canal interativo, é um canal educacional. O que nós estamos recebendo de feedback muito bom de pessoas que estão realizando seus sonhos, estão conseguindo entrar nesse mercado laboratorial com mais firmeza, com mais segurança, já nos deixam muito satisfeitos. Então, divulgue nossos vídeos, o canal depende de você. Até o próximo, valeu!